Eu preferi ler para garantir a continuidade de um certo histórico que eu gostaria de falar, principalmente como aluna, ok? Diferentemente dos demais que estão falando principalmente como professores. Mário Sérgio Cortella, filósofo e escritor contemporâneo, diz que foi alfabetizado na década de 60 na cidade de Londrina, interior do Paraná. Dona Mercedes era sua professora. Segundo ele, ela era uma pessoa verdadeiramente encantadora. Diariamente, Cortella e seus colegas iam para a aula cheios de alegria. Eles tinham por Dona Mercedes quase que uma verdadeira obsessão. Mas qual seria a causa daquela obsessão? De acordo com Cortella, Dona Mercedes tinha uma fonte de informações que eles não tinham e que se transformava em conhecimento. Daí o encantamento pela aula de Dona Mercedes. Além do mais, à medida que novas fontes de informações iam surgindo, Dona Mercedes ia incorporando-as às aulas, mantendo o encantamento dos seus alunos. Diante da colocação de Mário Sérgio Cortella, a primeira questão que me vem à mente é: o que de fato é encantamento? Segundo o dicionário da língua portuguesa de Michaelis, encantamento é o estado de quem se deslumbra como reação a algo de bom que se vê, se ouve ou se sente. Outras questões me vêm à mente. Quem de nós teve a sorte de verdadeiramente se encantar com o professor? Eu, especificamente, tive o privilégio de me sentir encantada por um professor. Ao buscar uma resposta para essas questões, vejo que na minha vida acadêmica, 2 professores me encantaram significativamente. Coincidentemente, ambos tiveram um papel pioneiro na história da computação da antiga UFPB, atual UFCG, e da computação do Brasil em geral. O primeiro deles trata-se de Mário Toyotaro Hattori. Engenheiro com formação no ITA, professor Hattori ministrou diversas disciplinas da área de computação, desde as turmas pioneiras do curso de processamento de dados da UFPB. Estimulou vários alunos dos primeiros períodos do curso de Engenharia Elétrica a prestarem outro vestibular para aquele novo curso, algo totalmente novo em todo o cenário brasileiro. Muitos assim o fizeram e são, até os dias atuais, competentes profissionais em vários pontos do Brasil. Professor Hattori teve um papel fundamental na criação do Núcleo de Processamento de Dados, o NPD, no qual o computador IBM 1130 passou a concentrar as atividades de docentes e discentes dos cursos de tecnologia, as atividades de desenvolvimento de sistemas de informação da própria UFPB e as inúmeras atividades de birô de serviço para diversas instituições da maioria dos estados do Nordeste brasileiro. Como integrante de uma das primeiras turmas do referido curso de computação, fui aluna do professor Hattori em diversas disciplinas. Ele encantava a todos nós, revelando-nos um mundo totalmente desconhecido até então. Anos depois, ele coordenou o NPD da UFPB e lá criou um lugar cativo, mesmo após o término da sua administração. Quando não estava dando aulas, ele estava no NPD, sempre envolvido no desenvolvimento de funções e procedures na linguagem Fortran para a Biblioteca de Programação Numérica. Entre um trabalho e outro, gostava de conversar sobre livros, pescaria e vinho, 3 de suas grandes paixões. Infelizmente, ele morreu muito jovem, mas seus ensinamentos e encantamentos se mantêm até hoje. O segundo professor que me encantou na vida acadêmica foi Jacques-Philippe Sauvé. Assim como o professor Hattori, o professor Jacques também teve um papel pioneiro em diversas iniciativas na área de TI, tanto no curso de computação da UFPB e UFCG, quanto em Campina Grande e no Brasil de uma forma geral. Ao lembrar-me da primeira vez em que ouvi falar do nome do professor Jacques, quando ainda não era sua aluna, me vem algo muito interessante, para não dizer irônico, ao caracterizá-lo como um professor que encanta. Na década de 80, eu era coordenadora do NPD. Em um determinado dia, um funcionário do setor de operação do computador mainframe entra na minha sala, mostrando-se bastante aflito, e diz que um professor, mais especificamente um gringo, professor Jacques, pronunciando literalmente o S,
estava na sala de usuários do computador falando com o chefe do setor de operação e que demonstrava em alto e bom tom uma grande satisfação quanto à logística de um dos nossos serviços. Se não me engano, tratava-se mais especificamente do nosso modelo de escalonamento com submissão das categorias de programas de computador, cuja logística afetava diretamente o intervalo de tempo de espera dos usuários pelos resultados de seus programas impressos em formulário contínuo. Você sabe que os alunos não estão sabendo o que é isso, né? Perguntei ao funcionário se o fato de se tratar de um gringo não estava gerando um problema de comunicação. Ele me respondeu que não, já que o gringo falava português melhor do que muito brasileiro. Então, resolvi descer até a referida sala para tentar solucionar o problema. Enquanto descia pelas escadas, eu ia me perguntando quantos brasileiros morando em um outro país poderiam questionar abertamente a logística de um processo, o impacto de uma política organizacional ou de uma lei qualquer que tivesse relação direta com algumas de suas atividades. Se assim o fizesse, o brasileiro certamente teria problemas. Ainda dentro daquele raciocínio, estabeleci um propósito de que, independente do questionamento que o professor me fizesse quanto aos nossos serviços, eu iria dizer-lhe que aquele era o modelo estabelecido para todos os usuários, inclusive para os usuários estrangeiros. Aquela forma de pensar demonstrava a minha grande inexperiência em lidar com situações de conflito. Afinal, eu era bastante jovem. Outro fator a ser considerado é que, de um modo geral, os modelos de gestão de serviços ainda não tinham se voltado para uma busca constante da qualidade total, nem da satisfação do usuário. Mas, certamente, o fato que mais influenciava meu pensamento de então era a minha rejeição a uma prática comum de muitos brasileiros de tratarem uma pessoa estrangeira de forma diferenciada, ou seja, muito melhor do que tratavam o próprio brasileiro. Isto parecia ser uma prática exclusiva dos países classificados como subdesenvolvidos. Ao chegar ao setor de operação, fui informada que o professor já tinha saído e que o fizera extremamente aborrecido. Informei ao pessoal que se o professor voltasse e viesse a falar sobre qualquer um dos nossos serviços, eu deveria ser chamada imediatamente. O tempo passou e não fui mais chamada para resolver nenhum conflito com o professor Jacques. Posteriormente, com um pouco mais de experiência na gestão pública, percebi o quanto a juventude e a sua natural impulsividade contribuíram para que assim tivéssemos agido ou pensado. O professor Jacques também era muito jovem, apesar de já ser um doutor na área de computação, algo que não era muito comum naquela época. Concluído meu período de administração do NPD, me submeti e fui selecionada para o mestrado de computação da UFPB. Ao saber que teria disciplinas ministradas pelo professor Jacques, percebi que aquela primeira imagem negativa formada a seu respeito ainda se mantinha muito forte na minha mente. No entanto, nas primeiras aulas por ele ministradas, muito rapidamente e de forma profunda, essa imagem foi se modificando. Meus colegas e eu fomos nos encantando com o professor Jacques. Passamos a nos sentir privilegiados por tê-lo como professor. No final da segunda disciplina, por ele ministrada, eu já era sua orientanda, motivo de muito orgulho para mim. Tive o privilégio de ser sua aluna e sua orientanda. A minha percepção quanto à sua capacidade de otimizar processos me fez pensar algumas vezes se aquela antiga manifestação de sua insatisfação com o serviço do NPD não era, de fato, perfeitamente cabível. Talvez sim. No entanto, de algo eu tinha cada vez mais certeza. Ter enfrentado o professor Jacques naquela ocasião, na forma como eu havia planejado e me preparado, não teria sido nada agradável. Imagine vocês, que também o conhecem bem, as possíveis cenas daquele confronto. Recentemente, ingressei no doutorado no mesmo curso e, novamente, professor Jacques Sauvé. Tive professor Jacques como orientador e professor de 2 disciplinas em um conjunto de disciplinas das quais ele teve participação efetiva em seus projetos. As disciplinas de fundamento de pesquisa em ciência da computação,
tem se mostrado de profunda relevância para o nível de qualidade obtido nas pesquisas e trabalhos acadêmicos de todos os alunos inseridos no programa. Diversos fatores externos, alheios à nossa vontade, me levaram a me desligar do programa, com a certeza de que eu iria participar de uma seleção posterior, como fiz na seleção da turma 2016. A eminente aposentadoria do professor Jacques impediu que ele voltasse a me orientar, mas, conjuntamente, buscamos outra alternativa de orientação e posso dizer que, com muito orgulho, hoje sou orientanda de professor Leandro Balbi e faço parte de sua excelente equipe no Laboratório de Mineração de Dados. Meu encantamento com o professor Jacques jamais diminuiu, muito pelo contrário. O nosso contato em outros cenários e, consequentemente, em outros papéis, contribuiu para o aumento deste encantamento. Uma paixão em comum pelo vinho e por viagens, preferencialmente associadas ao mundo do vinho. O fato dele e meu esposo, Azencleve, terem sido colegas de departamento e uma ínfima distância geográfica entre nossos edifícios em Intermares propiciaram o desenvolvimento de uma grande amizade estendida às nossas famílias, tendo destaque o grande carinho pela doce e querida Aninha, sua esposa e minha amiga há muitos anos. Compartilhamos diversos e maravilhosos momentos, passeios, grandes viagens, experiências gastronômicas, muitas garrafas de vinho e alguns bons amigos, como o professor Peter e professor Isabel, aposentada do nosso curso. Com relação à academia, infelizmente, um ciclo se encerra com a aposentadoria do professor Jacques e o seu retorno para o Canadá. Isto representa uma perda imensurável para o UFCG e para todos os segmentos que absorvem os egressos dessa instituição de ensino superior. Frente à impossibilidade de mantê-lo no Brasil, resta-nos a tentativa de homenagear os 35 anos de seu trabalho, assumindo ou mantendo a responsabilidade pela continuidade do ciclo por meio de cada um de nós. O professor Mário Sérgio Cortella é fruto de professora Mercedes e hoje a homenageia, dando continuidade ao trabalho de compartilhamento de conhecimentos. Muitos de nós aqui presentes e muitos outros espalhados pelo Brasil e no exterior são frutos do professor Jacques Sauvé. Todos nós temos a responsabilidade de preservar, no mínimo, 3 de suas principais características enquanto professor e pesquisador acadêmico, as quais Mário Sérgio Cortella aponta como fundamentais para uma vida com equilíbrio de sucesso. Primeiro, a generosidade mental, isto é, ensinar aquilo que sabe. Segundo, a coerência ética, ou seja, praticar o que ensina. E terceiro, a humildade intelectual, isto é, perguntar aquilo que ignora. Resta-nos agradecer-lhe, professor Jacques, pelo encantamento a nós proporcionado, cientes de que ainda teremos uma oportunidade de nos deslumbrarmos como alguma reação a algo de bom que veremos, ouviremos ou sentiremos promovido pela sua pessoa. Muito obrigada.